Olá pessoal, vamos dar prosseguimento ao estudo de propriedades e tabelas termodinâmicas. Na aula de hoje eu quero falar sobre interpolação simples para a determinação de propriedades termodinâmicas. O que acontece é o seguinte, nem sempre nós vamos ter o valor que nós queremos na tabela, certo? A tabela tem valores discretos. Se você tiver um software ou você tiver uma tabela que tenha o valor que você quer, ótimo, você vai usar esse valor e ele sempre vai ser mais exato do que o valor que nós vamos encontrar aqui, porque nós vamos fazer uma interpolação linear. Nós vamos fazer uma aproximação para determinar o valor, certo? Então, nós temos essa condição aqui, ó. Peguei esse exemplo, temperatura de 190 e pressão de 1 megapascal. A primeira coisa que nós temos que fazer é determinar se eu estou no líquido comprimido, mistura ou vapor superaquecido. Para a temperatura de 190, eu vi que a minha pressão de saturação é 1254,4. A minha pressão de 1 megapascal, ou 1000 kPa, é menor do que a pressão de saturação para a temperatura considerada, onde que eu estou superaquecido. Olha só, para a temperatura de 190, a curva com a pressão cuja mudança de fase de líquido para vapor ocorre a 190 é a pressão de 1254,4 kPa. Se a minha pressão é menor, a curva de pressão menor aqui nessa direção, eu tenho a temperatura de 190 com a pressão de 1000 à direita do domo, à direita do ponto crítico vapor superaquecido. Então, se eu quero calcular as propriedades, eu vou ter que olhar na tabela de vapor superaquecido. Daí eu vou na tabela com a pressão de 1000 e vejo que eu tenho aqui, a primeira linha é o quê? SAT. O que é isso, SAT? Essa temperatura de saturação aqui, entre parênteses, é justamente a temperatura de saturação. Por quê? Essa primeira linha vai depender da pressão. Nós vimos que pressão e temperatura de saturação são propriedades dependentes. Então, para cada pressão, eu vou ter uma primeira linha que é a temperatura de saturação diferente, certo? E aí tá aqui, ó, SAT é essa temperatura de saturação. Depois eu tenho 200, 250, etc. No meu caso, eu tenho a temperatura de 190. Aí eu vou olhar aqui, ó, eu não tenho a temperatura de 190. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer uma aproximação. E nós vamos considerar que entre esses dois valores, como eles são próximos, nós vamos fazer uma aproximação linear. Nós vamos traçar uma reta e determinar o valor interpolado para o que nós queremos. Então, eu coloquei aqui, ó, eu tenho a temperatura de 179,91, que é essa temperatura de saturação. Vou fazer primeiro para o volume específico. Eu tenho um volume específico de 0,19444. A temperatura de 200, eu tenho o valor do volume específico de 0,20596. Mas não é nenhuma dessas que eu quero. Eu quero para a temperatura de 190. Como é que eu vou fazer? O que eu tenho de informação? Eu tenho isso, ó. Para a temperatura de 179,91, eu tenho o volume de 0,19444. A temperatura é de 190 que eu quero. Qual é o volume para essa temperatura? E eu sei a temperatura de 200, o volume de 0,2596. O que nós vamos fazer? No caso, o volume aqui em função da temperatura. Não é isso que nós temos? Como que a gente vai fazer? Posso traçar um volume em função da temperatura. Para a temperatura de 179, eu sei o meu volume, então eu marquei aqui esse ponto 1. E para a temperatura de 200, eu também sei o volume específico, marquei aqui o ponto 3. Entre esses dois pontos, eu estou dizendo que eu tenho uma reta ligando esses dois pontos. Logo, para a temperatura de 190, eu vou querer encontrar esse volume específico. Olha aqui, eu tenho, se observar, eu tenho esse triângulo externo aqui, ó. Esse triângulo grande aqui, não é? Como que a gente vai fazer essa interpolação? E no caso aqui eu vou fazer por semelhança de triângulos. Eu tenho aqui esse triângulo externo, eu tenho o lado, os dois lados do triângulo, não tem? Ó, se eu tenho as coordenadas, eu tenho os dois lados. E o triângulo menor, no caso, para a temperatura aqui, ó, de 190. O que me dá esse triângulo menor aqui, ó. Esse triângulo. Eu vou desprezar essa parte aqui, ó. Eu quero esse triângulo aqui que eu vou marcar de amarelo aqui, ó. Eu sei, então, esse lado, ó, vai ser o meu volume. E eu sei esse lado daqui, tá certo? Então, vamos fazer aqui por semelhança de triângulo. Ó, eu tenho um lado maior, 200 menos 179,91, e o lado maior aqui do triângulo maior, 0,20596 menos 0,19444. Essas são as dimensões desse triângulo. E o triângulo menor, quais são as dimensões? 190 menos 179,91 e
O valor aqui é o volume, que eu não conheço, né? Vou determinar o volume menos 0,19444, tá certo? Por semelhança de triângulo, esse lado menor pelo lado maior aqui, ó, V menos 0,19444 dividido por 0,20596 menos 0,19444 é igual a esse lado menor, 190 menos 179,91, pelo lado maior pelo lado aqui do triângulo maior, 200 menos 179,91, tá certo? Fazendo aqui as contas, a gente só tem a incógnita o volume. E aí a gente encontra o volume específico de 0,2002 metros cúbicos por quilo. Aproximado. Como eu disse, se você tiver uma tabela com um valor ou um software ou um aplicativo que te dê esse valor, ele sempre vai ser mais exato do que o nosso valor aproximado, mas a aproximação é um bom indício aqui para nós. Preciso montar essa semelhança de triângulos? Não, aqui foi só para ilustrar como que a gente faz essa interpolação. Se você tem essa informação aqui, ó, você já pode montar direto da seguinte forma, ó, 190 menos o de trás lá, que é 179,91, dividido pelo da frente. Qual que é o da frente aqui? Ó? 200 menos 179,91 é igual ao quê? O do meio aqui, que é o volume, menos o de trás, 0,19444, dividido por o da frente, 0,20596, menos 0,19444. Tá certo? É a mesma coisa. Aqui a gente encontra o volume, o mesmo volume, né, de 0,2002 metros cúbicos por quilo. Tá certo? E, professor, eu quero fazer para as demais propriedades, energia interna, entalpia e entropia. O procedimento é o mesmo. Ó, o lado esquerdo não vai mudar, vai ficar aqui, ó, 190 menos 179,91 dividido por 200 menos 179,91. É igual agora que o lado direito. No caso, por exemplo, a energia interna menos o de trás, ó, 2.583,64 dividido pelo da frente aqui, ó, 2.621,90 menos o de trás, que é 2.583,64. Daqui a gente consegue achar a nossa energia interna. Entalpia, como é que eu vou fazer? Bom, isso aqui eu vou copiar porque é igual para entalpia, do lado esquerdo não muda, vai ficar aqui, ó, entalpia menos 2.778,08 dividido por 2.827,86 menos 2.778,08. Daqui eu acho a entalpia. E a entropia? Vou só diminuir um pouquinho aqui. A entropia vai ficar também o mesmo procedimento. O lado esquerdo, no caso aqui, a gente conhece. A gente tem condições de achar a entropia. Vou copiar esse lado esquerdo aqui, ó, porque é a mesma. Poderia ter montado tudo numa linha só, mas eu preferi fazer aqui separado. Vai ficar a entropia menos. Se eu peguei, aí aqui é importante seguir o mesmo procedimento. Se eu peguei esse menos esse, dividido por esse menos esse, eu vou fazer todos a mesma coisa, certo? Eu não vou fazer aqui, ó, o do meio menos o de trás, no caso aqui, ó. Eu não vou pegar, no caso, por exemplo, a entropia menos esse aqui, ó, 6,69 dividido por 6,58 por 6,69. Porque aí eu vou errar aqui o sinal, certo? Então, eu vou fazer o mesmo que eu fiz do lado esquerdo. Aqui a entropia, ó, S menos 6,5864 dividido por 6,6939 menos 6,5864. Daqui eu acho o valor da entropia. Aí eu calculei eles aqui, ó. A gente acha a energia interna 2.602,86. E aí é importante observar o quê? Se eu estou interpolando entre essa temperatura de saturação e 200, a minha energia interna vai ter que dar entre o 0,19444 e o 0,20596. Eu não posso achar um valor fora desse intervalo se eu estou interpolando entre essas duas temperaturas, no caso aqui, certo? A minha energia interna, cadê aqui, ó? Opa, a energia interna tá aqui, ó, entre 2.583 e 2.621.
Olha, 2.602, certo? Está aqui intermediário. Então, pelo menos está consistente. Não posso encontrar um valor fora desse intervalo. Veja a entalpia. A entalpia é 2.803,08. Ela está aqui entre 2.778 e 2.827. Tá. Então, pelo menos está no intervalo. O cálculo aqui está calculado, aproximado aqui a nossa interpolação. A entropia, 6,64, está entre 6,58 e 6,69, tá certo? Eu não posso encontrar um valor fora do que eu estou interpolando aqui, certo? Então, essa é a interpolação simples quando a gente precisar determinar uma propriedade que não encontra-se na tabela. Dúvidas e sugestões? Deixe aqui nos comentários. O slide está disponível no site e até a próxima aula.